Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, sou youtuber de anime e sejam bem-vindos à análise de Kimetsu no Yaiba, que é a análise de quando a minha casa caiu. Por quê? Porque enquanto eu estava fazendo o roteiro de Kimetsu, choveu pra caramba e destruiu quase a minha casa. Então, digamos que eu estou fazendo esse vídeo aqui na urgência. Eu deveria estar preocupado com a minha casa, não fazendo em review de Kimetsu no Yaiba, mas aqui promessa é dívida, então vocês vão acompanhar agora imagens da minha casa sendo destruída e depois a review de primeiro episódio de Kimetsu no Yaiba. Inteira, ó. Se liga. A situação. As telhas aqui, velho, voaram tudo, ó. As telhas voaram tudo, meu irmão. Foi aqui em cima. Caralho, se liga. Nossa, Daniel, vem ver aqui. Nossa. Quebrou o vidro aí, mano. A porta foi pro saco. Cadê a porta, velho? Ó, foi pro saco aqui o telhado, ó. Vou ter que fazer alguma coisa aí, galera. Ela vai ter que comprar um prato pra jogar aí. Vamos falar sobre o primeiro episódio, não vou fazer sinopse. Kimetsu no Yaiba está saindo na Crunchyroll, é do estúdio Photable, e conta a história de um rapaz que vai virar um assassino de demônios, ou um Demon Slayer. Vou contar sobre o que eu gostei. Eu gostei bastante do episódio, eu gostei bastante da história, tá? E também eu vou falar sobre coisas que poderiam talvez melhorar o episódio ou não, mas que eu vou fazer um comparativo com o primeiro episódio de Neverland, por exemplo. Então vamos lá. A primeira cena já conta, já é um spoiler do que vai acontecer no episódio, porque é o Tanjiro, se eu não me engano, e eu não vou lembrar o nome de todos os personagens, porque, como eu disse, o roteiro foi pro saco, e eu tenho que fazer esse vídeo na urgência enquanto eu arrumo as telhas da minha casa. Então, o Tanjiro, ele tá carregando a irmã nas costas, e a gente já percebe que aconteceu alguma coisa com ele e com a família. E aí a gente tem a mudança disso diretamente para um flashback, digamos assim, que é o flashback mostrando o personagem, né? Apresentando o personagem, a família do personagem. E eu gosto dessa parte. Eu gosto dessa parte que mostra ele com a família, porque faz a gente se importar com o personagem, faz a gente ter uma conexão com ele a partir do momento que a gente vê ele no dia a dia dele, com a família dele, vê como as pessoas se importam com ele. Ele vai vender carvão lá no vilarejo e as pessoas confiam na palavra dele. Então a gente tem aí neste episódio um bom desenvolvimento, uma boa base pra gente se preocupar com o personagem, pra gente se importar com ele, né? Então eu gostei de fato dessa parte de Kimetsu. Eu tô passando a mão no rosto porque basicamente eu tava lá botando as telhas e aí choveu e eu tô meio que secando o rosto. A gente tem essa parte de contextualização do mundo antes do acontecido na primeira cena. E a gente tem, durante o caminho entre que ele tá saindo lá da casa dele, que é na montanha, para vender carvão na cidade, no vilarejo, né? Ele tem uma reflexão, e é uma reflexão de que quando a felicidade acaba, ou algo assim, ela tem cheiro de sangue. Então, uma coisa que eu achei tira um pouco da surpresa do acontecido depois do episódio, foi essa questão do anime ficar te preparando pra desgraça o tempo inteiro, porque fica te colocando essas informações já na primeira cena, nessa reflexão do Tanjiro, se eu não me engano. Toda essa questão, ela é dita o tempo inteiro pra você: vai acontecer uma desgraça, vai acontecer uma desgraça, vai acontecer uma desgraça. E aí a gente tem ele voltando pra cidade. Ele tava muito ocupado porque ele ajudou todo mundo. E aí a gente tem ele voltando pra casa, e ele voltou tarde, porque ele tava ajudando todo mundo lá na cidade, né? Todo mundo pediu ajuda dele, ele é uma pessoa bastante prestativa e uma pessoa bastante boa, né? É uma pessoa boa. E tem uns dons extras, como por exemplo o olfato muito apurado, então as pessoas gostam dele e pedem ajuda pra ele. Então ele voltou tarde por causa disso, porque ele estava ajudando toda a cidade, né? E aí a gente tem um paralelo interessante, que é o quanto isso acontece muito no Japão, né? Inclusive, você deixa a sua família de lado pelo trabalho, justamente para ajudar a família, né? Então é um contraste foda.
na vida do japonês como um todo. Você perde a sua família e você ao mesmo tempo tenta salvá-la por causa do trabalho, né? Então dá pra você fazer um paralelozinho nessa parte, principalmente. Embora não sei se o anime queira falar sobre isso, mas que você consegue fazer um paralelo, você consegue fazer facilmente, né? E aí você tem o cara falando pra ele, não vai subir a montanha agora não, porque agora é hora de demônio tá na rua. Basicamente foi isso que ele falou, né? Ele falou que os Onis, né, os demônios, eles saem à noite. E a gente descobre mais tarde que demônio não pode sair de dia porque o sol aparentemente mata eles ou alguma coisa assim. Ele ficou, confiou no cara, ficou na casa, dormiu de boa, acordou no outro dia e tem aquela cena chocante que poderia ter sido mais chocante se a gente não tivesse informação. Por isso que eu vou citar Neverland. Primeiro episódio de Neverland pra mim foi muito mais chocante que o primeiro de Kimetsu no Yaiba. Por quê? Não temos informações, não temos dicas. A única dica que a gente teve no primeiro episódio de Neverland foi a cena do portão ali, né? Mas não é bem uma dica do que ia acontecer no final do episódio. Já em Kimetsu, as dicas vão acontecendo durante todo o episódio, desde a primeira cena, na reflexão dele indo pro vilarejo, na conversa dele com o cara lá da casinha enquanto ele estava subindo pra casa na montanha. E aí chega a cena é chocante porque a gente vê a família toda morta. Você tem o choque pela imagem, sabe? Você tem ela é de fato chocante, você tem uma percepção ali de que foi algo grave. Você tá se importando com o personagem porque ele já foi apresentado pra você, a família toda foi apresentada pra você, você acabou de conhecer a família foi pro saco. Então o peso ainda tá ali. Só que eu acho que se você... Vamos conversar. Eu e você e eu. E comenta aqui embaixo, porque isso é uma conversa. Se você não soubesse no começo do episódio que o Tanjiro tá salvando a irmã tá nas costas dele, e ele não te dissesse a todo momento que felicidade acaba quando tem cheiro de sangue, você acha que você ficaria mais impactado quando você visse a cena da família? Eu estou perguntando isso pra você. Se você acha que não, então tudo bem, então você aproveitou muito o episódio. Se você acha que sim, então você percebe que tem uma questão aí, né? Uma questão de valorizar o momento do choque. Mas tudo bem também, porque mesmo assim teve, então tá tudo certo. Não é uma crítica, não é uma crítica negativa, é uma revisão. É uma revisão do que a informação pode te aumentar ou diminuir o impacto de uma cena, entendeu? É um pensamento sobre ter ou não ter informação e o quanto ter informação ou não ter informação afeta a sua experiência. Isso acontece muito com spoiler, por isso que eu estou falando sobre isso. Então, se você tem um spoiler de uma cena, provavelmente você vai ter menos impacto com ela do que se você não tivesse spoiler. Geralmente é assim, por isso que as pessoas se irritam com spoiler. E o anime meio que fica te dando spoilerzinhos do que vai acontecer, né? Então, por isso que eu senti o drama, mas muito mais por causa da apresentação da família, que iria acontecer de qualquer maneira, do que pelo roteiro em si, né? Pelas escolhas de fazer as apresentações e as dicas do que ia acontecer desde o começo do episódio. E bom, tem tudo isso, e ele descobre que uma das irmãs tá quente ainda, então ela provavelmente está viva. Só que acontece o seguinte, a irmã vira um demônio. E acaba que eles entram numa batalha e aparece um outro personagem que é um Demon Slayer propriamente dito, né? E bom, antes dele aparecer, você tem uma cena do Tanjiro com a irmã, ele segurando a irmã, porque a irmã tá atacando ele tá segurando a irmã, um machado de madeira, então a mordida dela não é tão forte assim, um machado de madeira, ele segurando ela assim. Enquanto ele segura ela, ele tá fazendo reflexões e a gente tá tendo acesso a essas reflexões dele. Eu não gosto disso porque me lembra Sword Art Online, que é você tá num momento tenso, porque eles estão num momento tenso, e você tem ele refletindo sobre aquilo. Eu não gosto disso, mas eu entendo a escolha. Ele quis explicar o que o cara tava pensando na hora, toda a reflexão que ele tava fazendo, mas isso no pensamento, se você pensar como você pensa, isso acontece muito mais rápido na sua cabeça, né? Então,
No anime isso parece um pouco estranho e quebra um pouco do medo que você tem da própria irmã tá atacando ele, né? Então você quebra um pouco esse clima por causa do pensamento, só que aí ele melhora tudo na hora que aparece o cara. Porque a conversa dele com o cara, a ação em si foi muito bem animada, e eu gostei muito dessa parte porque o cara mandou a real pra ele, entendeu? E ele se tocou. O cara é extremamente experiente e ele não tá ali só pra matar a irmã dele, ele tá ali pra entender a situação, compreender a situação, e ele tem provavelmente tem alguma identificação com o Tanjiro. Talvez tenha acontecido a mesma coisa com a família dele, por exemplo, a gente não sabe, mas ele entende a situação, embora ele force o Tanjiro a tomar algumas atitudes. Então a gente tem um personagem muito interessante que fez escolhas apesar da sua história, porque a gente tem acesso a um pequeno flashback da experiência dele com demônios e famílias que tem um demônio na família, alguma coisa assim. E eu gostei muito das escolhas de diálogos, né? Eu achei que os diálogos dos dois personagens encaixaram direitinho, né? Você tem o cara que já passou por tudo isso e tá tomando mais atitudes do que se colocando em situações de passividade ou humilhação ou por favor não faça isso. Você é o cara que percebe que este mundo não permite o por favor não faça isso, né? Embora ele tenha sido influenciado pelo por favor não faça isso, né? Cá entre nós. Ele conseguiu botar na cabeça do Tanjiro que a parada mudou para a vida dele agora. E o Tanjiro entendeu facinho, né? O Tanjiro entendeu na hora porque a irmã dele estava correndo perigo. Então ele resolveu, ele percebeu que ele não podia mais pedir por favor, cara, não faça isso, porque ele ia fazer. E ele resolveu tomar atitude. Isso surpreendeu o cara. A gente teve uma decisão dele tomada a partir disso, né? Ele deu uma controlada na irmã do Tanjiro, que continua no seu formato Oni, né? No seu formato demônio. Mas aparentemente ela está muito mais consciente de quem ela é do que os demônios que o rapaz já enfrentou na vida, né? Então agora a gente tem uma discussão que esse cara pode ter matado muita gente que ele podia ter salvo, né? E o próprio Tanjiro vai entrar nesse conflito provavelmente, de matar demônios que ele sabe que ele podia salvar. Então eu acho uma discussão interessante. Eu acho uma discussão interessante sobre o quanto você pode salvar pessoas que são marginais, digamos assim. Então a gente vai ter uma discussão sobre pessoas más que podem ser salvas, ou pessoas que têm uma bondade apesar de serem demônios, entendeu? A gente não está discutindo aqui só a questão do capeta no corpo. A gente está discutindo sobre pessoas ruins que podem virar pessoas boas, talvez. Vamos ver o que o anime apresenta pra gente? Tem discussões interessantes. Então, como eu falei, tem a discussão do ser bom, ser ruim, o quanto você controla a sua própria maldade. Você tem a discussão do abandonar a família para ir trabalhar e acabar perdendo a família. E essas questões ajudam bastante o primeiro episódio, né? Que pra mim podia ter sido um pouquinho melhor se não tivesse tanto spoiler dele nele mesmo durante o roteiro, né? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu fiz de cabeça, porque eu preciso botar umas telhas aqui em cima na casa ainda, tá caindo goteira. Eu acho que em 20 minutos a minha casa não inundou, porque deu uma parada na chuva, ainda bem. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, por favor. Eu fiz isso aqui no desespero, esse vídeo. Então, entenda a minha situação, se inscreva no canal por bondade a minha pessoa, inclusive as pessoas estão mandando mensagens preocupadas, né? Links aqui embaixo de Discord, Twitch, Twitter. Twitch eu faço live geralmente os sábados às 18, mas hoje não vai rolar. Por que você acha? E no YouTube eu faço live às 18 horas também nos domingos. Talvez role amanhã se eu estiver com as telhas em dia. Além disso, temos links do Padrim para você me ajudar a pagar as telhas. Doe dinheiro para as telhas aqui de casa. E também da Amazon. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, desde jogos a mangá, qualquer coisa, tem desconto lá toda hora na Amazon. Dá uma olhadinha lá, vê o que você quer comprar, porque se você comprar alguma coisa, você vai estar me ajudando a pagar as telhas. Muito obrigado, galera. Espero novamente que vocês tenham gostado, vocês entendam
que a review não teve exatamente um roteiro, porque o computador ficou desligando, então eu não consegui fazer o roteiro. E eu preciso botar telha na casa. Enfatizando, né? Muito obrigado, galera. Valeu. Falou!